usado. Exatamente. Descolonizar a psicologia e aí várias expressões aí que algumas pessoas podem até não conhecer. Aí eu queria que você Sim. começasse falando, eu vou deixar com você, que você que sabe do Ai, assunto para a meu gente Deus. aprender, que você começasse falando daí, assim, por que é necessário descolonizar, o que é o inconsciente colonizado? Fala um pouquinho Uhum. para a gente sobre isso. Então, gente, vamos lá. Para a gente primeiro tirar, eu sempre peço para as pessoas, para quando a gente for entrar num assunto novo, para a gente ter aquele passinho para trás da humildade, né? Eu sou uma eterna aprendiz, eu estou sempre aberta a todo tipo de conteúdo, de conhecimento. E por isso eu estou sempre aprendendo coisas novas o tempo inteiro, porque eu me coloco nessa posição de quem está disposta a receber conteúdos novos. Quando eu ouvi a primeira vez esse termo psicologia preta, eu fui a primeira pessoa a ir contra. Eu não sabia nem do que se tratava, mas eu fui totalmente contra. Eu falei, gente, não é possível que até para psicologia vai ter que ter um recorte. Isso é um absurdo, a gente não precisa disso. Então, olha como o meu inconsciente estava, né, totalmente colonizado, totalmente colonial, totalmente dentro de uma caixinha, né? E eu, enquanto psicóloga, já tendo estudado sobre isso, não tinha esse conhecimento e não tinha esse olhar diferenciado. E aí, como isso me perturbou, tudo que me perturba, eu dou atenção. Então, quando me perturbou, eu falei, não, eu acho que eu tenho que olhar para isso com mais calma. E aí comecei a ler muito mais coisas e ficar cada vez mais confusa, porque quanto mais você lê, mais confuso você fica em algumas coisas, né? E aí eu comecei a ler os livros, comecei a ler artigos e comecei a entender o que que era essa colonização do nosso inconsciente. E aí eu vou voltar um pouquinho atrás para a gente, porque assim, o que é o presente se não é a gente olhar o que aconteceu no passado, né? A gente está sempre aprendendo com o passado e vivendo um presente diferente. Então, não Aham. tem como a gente falar de uma realidade racial do preto no Brasil se a gente não falar da época da escravidão. Porque a história do preto no Brasil, do negro, né, da sociedade negra no Brasil, começa com a escravidão. Infelizmente, né? E o que a gente tem de história, que a gente conhece de história, o que a maioria dos pretos entende por história, diz que nós somos filhos de escravos, que nós somos Uhum. descendentes de escravos. E isso já coloca a gente numa posição muito inferior. Porque o escravo foi o que de pior pôde ter acontecido aqui no Brasil. A escravidão foi o que de pior aconteceu no Brasil. A escravidão deveria ser a vergonha do Brasil, né? E infelizmente algumas pessoas olham como se fosse algo totalmente banal e até já ouvi dizer que muitos pretos queriam ser escravizados. Enfim, aí a gente vai entrar numa outra linha que vai chegar num lugar meio ruim, então vamos parar por aqui É. nesse assunto. Vamos focar. O que a gente precisa entender é que, assim, o inconsciente, ele é algo coletivo. Além de ser algo individual, ele é algo coletivo. Então, por que eu digo isso? O inconsciente coletivo é o que faz a gente sentir uma dor profunda com algo que não tem nada a ver com a nossa realidade. Por exemplo, se acontece um acidente muito grave, como aconteceu em setembro, né, aquele acidente horrível lá com as Torres Gêmeas, é muito longe de nós, a gente não tem nenhum conhecido lá, a gente não tem nada que ligue a gente ao que aconteceu com as Torres Gêmeas. Mas tem algo que se chama inconsciente coletivo que faz a gente entrar num sofrimento muito grande por pensar na dor do outro. Então, o inconsciente coletivo relacionado à negritude é algo muito forte porque é algo ancestral. Aí junta o inconsciente coletivo e a dor herdada pelos nossos ancestrais. Então, o que a gente traz de DNA, de herança genética, não é só o gene físico, é também o gene emocional. Então, quando eu falo que eu entendo a dor de quem passou pela escravidão, não é que eu entenda, eu tenho essa dor em mim, inconscientemente falando. Essa dor é algo que eu herdei. Então, quando a gente fala de escravidão e dói, quando a gente vê as fotos, quando a gente lê sobre isso e a gente sente uma dor, até uma dor física mesmo, não é algo, você está imaginando, nossa, como você é sensível. Não, é uma herança ancestral. Então, olhar para isso e entender que é uma herança, porque a gente está falando de cento e poucos anos atrás só. Isso são 4, 5 gerações.
Então, parentes nossos passaram por isso nessa terra que a gente mora. E isso é algo muito real. Lá, né? Exatamente. De alguma maneira, a gente estava lá porque era um parente nosso. Ah, mas quem era? Não sei. Mas eu converso com meu avô. A avó do meu avô foi escrava. Então, não está tão longe assim. Quando a gente pensa que são 3, 4 gerações antes da gente, tipo, daqui a 3, 4 gerações, se bobear, eu posso conhecer a filha da minha filha, a neta da minha filha. Eu posso ter uma bisneta e eu já sou a 4ª geração dela. Então, não está tão longe quanto a gente imagina. Então, vamos supor, quando a gente leva isso para o lado físico, é mais fácil de entender. Vamos supor que eu tenha uma herança genética de ter uma alergia, um problema dermatológico. Se eu caso com alguém que também tem algum tipo de sensibilidade dermatológica, possivelmente nossos filhos vão ter esse problema. E aí, até a 3ª ou 4ª geração, tem esse gene defeituoso. Então, o gene defeituoso no físico carrega também os defeitos emocionais. E essa ferida da escravidão é uma ferida realmente física e, além de física, emocional. Então, inconscientemente, a gente traz essa dor da escravidão. E aí, quando a gente fala de descolonizar o inconsciente, é nesse sentido. Se a gente traz essa dor, é porque o nosso inconsciente ainda está na época colonial. Ele ainda está colonializado. Então, por que que isso ainda dói? Porque aqui no Brasil o racismo é muito forte. E tem-se uma história que não foi bem assim, que não é nada disso, que os direitos são iguais, que nós todos somos iguais. E toda essa fala nos maltrata cada vez mais. Por quê? Se nós somos todos iguais, por que nós pretos somos os que mais sofremos? Somos a maioria da população pobre, somos a maioria da população presa, somos a maioria da população morta. Se somos todos iguais, então nós somos muito incompetentes, né? Porque não é possível que a gente seja igual em direitos e oportunidades e sejamos sempre a ponta negativa da história. Também, né? Os Sim, maiores números de suicídio. Por que tudo isso, né? E aí entra também essa questão emocional, né? Da pessoa não se ver como eu não sou ninguém, né? Eu não sou um humano, né? A minha humanidade exatamente. me foi tirada. Então não faz mais sentido continuar, né? Então, por Exatamente. isso, a tendência ao suicídio.